É, rapaziada, e o pau tá fechando no Corinthians, hein? Corinthians é uma piada. Completamente parcial, que tá trabalhando pra eles, advogando em causa própria. Você vai ver no vídeo de hoje o debate no Jogo Aberto sobre isso, falas do Augusto Melo, a resposta do Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Timão e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora pra apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. No Jogo Aberto de hoje, a bancada discutiu e comentou sobre a confusão que tá rolando nos bastidores do Corinthians sobre o possível impeachment do Augusto Melo. Do Poço, a cada dia que passa. A gente acabou de fazer aqui uma comparação, Palmeiras, a forma de bem administrada, tudo. Corinthians é uma piada. Quando eu falo Corinthians, não Corinthians como instituição, a sua história democrática. Essa gente que faz o mal pro clube. Gente, é um estatuto antigo, velho, ultrapassado. Conselheiros que gostam de uma mamateta do clube. E o que eu acho mais absurdo aqui é que muitos dos conselheiros que vieram encher o meu saco na semana passada, falando que a imprensa está protegendo Augusto Melo, deixa eu deixar bem claro aqui, eu já falei e já coloquei a minha posição. Se o Augusto Melo se aparecer que ele roubou, fez fraude, corrompeu, fez qualquer coisa ilícita, criminosa, ele não tem que sair do Corinthians empichado. Ele tem que ser preso! Preso! É isso que eu espero. Agora vocês, conselheiros, mas se for provado. Absurdo, se for provado, mas como que a gente vai poder condenar alguém? O que eu acho muito engraçado é que eles estão levantando esse processo de votação antes do inquérito que está aberto na polícia e antes da justiça decretar alguma coisa. Se eles decretarem qualquer coisa que seja ilícita, fraudulenta, criminosa, aí você abre o processo democrático perante o estatuto ultrapassado e você tira o cara. Agora, é um bando de conselheiro que não tem mais nada pra fazer e um bando de conselheiro que quer uma boquinha como cargo, ou como presidente, ou como diretor, ou como gerente, e o Corinthians se transformou nessa vergonha por causa dessa gente. E eu não vou esquecer aqui, membros da chapa Renovação e Transparência têm culpa direta nesse circo que foi montado ontem no Parque São Jorge. Em relação à organização, teve conselheiro que foi agredido, machucado, foi parar em um hospital, apoiadores do Augusto Melo, gente contra o Augusto Melo, que ficou numa área que nem a imprensa tinha acesso. E aí deu um baita num quebra-pau. Vocês são a vergonha do Esporte Clube Corinthians Paulista. Ulisses. Aí, Rubão. Quando eu falo da organização, eu já vi no passado, em reuniões do Corinthians do Conselho, voar cadeira. Os caras iam de guarda-chuva, os conselheiros que estavam ali na votação, abriu o guarda-chuva para a cadeira não pegar neles. Eu já vi isso, já aconteceu isso no Corinthians. Mas ontem foi baixo nível. Mas em pleno ano de 2025 então, não deveria mais acontecer esse tipo de coisa. Não é permitido. Não aconteceu um monte, mas aconteceu pancadaria. Quer dizer, é muito triste e não conseguiram de novo. Cara, por que não? Vai ficar para a semana que vem. Olha o sofrimento do torcedor do Corinthians. Isso é uma falta de respeito do torcedor do Corinthians. Entendeu? Vai lá, tem clássico no define. final de semana. Provou. Aqui, ó, você fez isso de errado. Pune. Se o Augusto, a gente está falando aqui no Jogo Aberto isso, desde o dia da primeira tentativa de impeachment, que foi o ano passado, antes da terceira rodada final do Campeonato Brasileiro. E aí, o que acontece? Se ele tiver culpa, pune, tira, tá todo mundo concordando. É que um monte de coisa do passado foi jogado embaixo do tapete e o conselho foi passivo. É isso que a gente fica questionando. Você tá me entendendo? Ninguém tá aqui defendendo Augusto. Nós estamos questionando a postura do conselho. Gente, ontem chegaram no momento em que, tá bom, então vamos fazer a votação. Não tinha cédulas suficientes para finalizar a votação. Porque primeiro a briga começou porque ele queria que fosse assim, levanta a mão aí quem quer que a ação prossiga. Não vai fazer desse jeito. Nossa. Aí falaram, não, vamos fazer tudo, tem que ser votado, com cédula, não é voto secreto, estatuto, não falar isso, fala. Então, beleza, chegou na hora, não tinha, faltou cédula. E tinha que ser aberto, Renata. Não pode ser secreto. Os caras foram embora cansados, entendeu? Depois de 6 horas. Não, então, Tinha gente que não aguentava mais. Rê, eu sou torcedor assumido, claro, de São Paulo, que é um grande rival do Corinthians. Aqui a gente tira muita onda, brinca. Só que é impossível não ficar triste com essa situação. Revoltado com essa situação. Porque é um clube, a gente já falou aqui, é difícil não ser repetitivo. É um clube no Brasil, gigantesco, tem uma das maiores torcidas do país, para mim uma das maiores marcas do Brasil, sendo destruído por esses caras. Destruídos. Uma vergonha, cara. Ontem teve conselheiro que teve uma pausa. Porque os caras foram comer pizza no clube. Tá de brincadeira, cara. O torcedor lá na frente, agoniado, desesperado, acabou assim. Em pizza. Esperando. Acabou em pizza, literalmente. Então, cara, é uma piada. Mais uma vez, onde estavam esses caras
que ninguém conhece, né? Porque os caras ficam lá no clube ali, nossa, sugando o clube, sugando o clube. Eles ficam lá... E voto secreto. Calma aí. Eles ficam lá no clube, sugando o clube. Ninguém conhece, ninguém sabe a cara desse cara. E essa primeira votação foi contra o Augusto. Sim. Eles, apertada, 126 a 114, mas foi contra ele. E onde estavam esses caras? Mais uma pergunta. Onde Duílio quebrou o Corinthians. Arrebentou o Corinthians. Andrés arrebentou o Corinthians. É um jogo político, pra mim é uma manobra política muito clara que tá acontecendo. E uma vergonha, o torcedor corintiano não merece ter esses caras, não merece. Faltou falar uma coisa aqui que eu esqueci, que eu não queria esquecer, então eu vou registrar aqui. Temporada passada, quando o Rubão, né, que o Rubão é o paladino da moralidade, da justiça, não, tic-tac em rede social, pitbull de rede social... Ele pegou, era braço direito do Augusto, beleza, teve a treta e acabou saindo. Só que ele foi o primeiro a arrebentar Duílio, Mário Gobi, Andrés. Com quem que você chegou ontem aí na reunião do conselho, Rubão? Com o Andrés e com o Mário Gobi. Então, quanto torcedor corintiano tá aí se matando, fica bravo com a imprensa, que a gente bate, os caras que querem pagar de herói... Basta menos de um ano para eles se converterem. Por quê? Porque não é sobre o Corinthians, gente. É sobre poder e sobre política. E o torcedor fica se matando aí à toa por causa desses caras que quebram o clube. Ninguém quer o bem do Corinthians, Renata. Ficou provado ontem. Ninguém quer o bem do Corinthians. Quero receber também no programa o nosso Everton Guimarães. Parabéns. Everton, boa tarde. Que loucura, que confusão é essa, hein? Não conseguem finalizar uma votação, não chega em consenso nenhum. Tá muito difícil. O Corinthians bem em campo, fora dele. Não é legal, não. Tava dando comida pro Joaquim. Acompanhei atentamente desde meio-dia e 10 aqui, Renata, vi vocês falarem do Palmeiras e agora o papo é o Corinthians. Eu, ao contrário do Sgarbi, falou que tá incomodado, não há como ficar revoltado. Eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Meu medo é se eles organizarem o Corinthians. Mas enquanto está acontecendo o que está acontecendo aí, nós que estamos do lado de cá, lá no Palmeiras e no São Paulo deveria também. Os Gabi deveria estar feliz, não é revoltado não, é. Os torcedores lá do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, o Vitória, o Fortaleza, tá todo mundo achando bom. O problema é se organizar. Porque se organizar direitinho, todo mundo se dá bem. E nós não queremos. Eu vou ficar daqui torcendo para dar certo. O Corinthians passa por um projeto que é um projeto muito perigoso de autossabotagem. Porque o clube associativo, que o conselho é uma colcha de retalhos, o resultado dessas brigas políticas dentro do clube sempre aponta para o pior. Aí o Corinthians tem uma recuperação no ano passado espetacular. O Corinthians tem uma arrancada espetacular no retorno. O Corinthians retoma o bom futebol. O Corinthians se organiza e começa a temporada de 25. Aí o torcedor tá, tudo indica que teremos uma temporada legal, né? Aí dentro de campo começa a treta. E aí vocês viram a postagem do Yuri Alberto, falamos isso aqui ontem, né? Com o Romero e etc e tal, falando de ego e etc e tal. E fora essa baderna. Eu vou torcer para organizar? Não. Quem tem que torcer para organizar é quem está no Corinthians, é o torcedor do Corinthians. Porque o Corinthians se organizar pelo tamanho, pela potência e pela repercussão, aí é problema para quem está do outro lado. É problema para o oponente, é problema para o rival. É impressionante como o Corinthians se auto-sabota. É impressionante. Tudo que o Corinthians não precisava no início de um ano em que vai disputar Libertadores, tudo que não precisava, é isso aí que está acontecendo. E veja você, o atual presidente tem apoio da maioria dos torcedores, tem gente no conselho querendo a cabeça dele. Por quê? Mas por que querem a cabeça dele? Será que ele está envolvido nos problemas ou ele sabe demais e pode atrapalhar a vida de quem é contra o trabalho dele dentro do clube? Então a gente vai acompanhar atentamente os próximos passos, mas está muito claro que esse processo de autossabotagem, isso é que mata o Corinthians dentro de campo. Porque quando a coisa está em ebulição, como está fora de campo, não tem jeito. Dentro de campo, não tem como você separar as coisas. Um clube bem gerido, o resultado dentro de campo acontece. Agora, nessa baderna que está aí você recuperar dentro de campo é muito difícil, Renata. É bem complicado e a questão da busca, da sede pelo poder no Corinthians parece inesgotável. Enquanto outra gestão lá estava e ficou por anos e anos e anos fazendo e ninguém questionava, estava tudo certo. Agora
que o Augusto conseguiu melhorar o futebol, pelo menos nos resultados, no desempenho do time, aí resolveram intensificar. E o Augusto Melo tá revoltado com essa situação e fez questão de colocar a boca no trombone, velho. Cara, o que prejudica é ter um presidente de um conselho igual o Romeu Tuma, um cara completamente parcial, que tá trabalhando para eles, advogando em causa própria. É um cara que não deixou nem a gente se defender, não deixou fazer nada, é um ditador, cara, que tá na hora de acabar. O Corinthians tá na situação porque tem um cara desse presidindo o conselho. Esse cara não tem mais condições nenhuma, não tem moral nenhuma mais para presidir o conselho, cara. Temos que fazer alguma coisa, esse cara não tem mais condições, cara. Meus advogados vão cuidar disso. A situação então foi adiada por uma outra data? Sim, ele vai marcar uma nova data porque eles mesmos acharam melhor por segurança, muitas pessoas de idade, que a gente também está preservando isso. Agora, cara, essa política do Corinthians é muito suja, cara. O Corinthians está nessa situação porque tem gente desse tipo aqui dentro, cara. Principalmente no conselho, principalmente conselheiros, alguns conselheiros, né? O Corinthians está nessa situação por causa disso. Enquanto esses caras não for banido do Corinthians, cara, o Corinthians nunca vai sair disso. Presidente, a votação foi por uma diferença de 12 votos. O senhor acredita que pode reverter isso na próxima? Sim, com certeza a gente reverte, mesmo porque ele não deu chance para um monte de coisa. Ele foi ditador em todo sentido. Aliás, a confusão teve porque ele automaticamente advogou por ele mesmo comentou e ele mesmo julgou e não deu direito nem a gente comentar. Pô, aí virou um tumulto, cara. Quer dizer, é um ditador, cara, ele tá sendo ditador. Ele não tem mais moral, ele não tem condição emocional, ele não tem mais competência para dirigir um conselho. Tem que entrar com a destituição desse cara. Esse cara não tem mais moral nenhuma para dirigir um conselho. E o Romeu Tuma Júnior também soltou o verbo e falou até das ameaças que vem sofrendo pelas declarações do Augusto Melo. Todos nós amamos o Corinthians e todos nós queremos o bem do Corinthians. Então vai ter paciência, porque essas coisas são assim. Só que nós temos a responsabilidade de cumprir o estatuto. E a Lei Geral do Esporte penaliza quem souber de alguma irregularidade e não tomar providências. E aqueles que representam contra esse ou aquele membro do conselho ou da diretoria estão fazendo com base nisso. Nada é feito fora do estatuto, ninguém descumpre o estatuto. E nossa obrigação como presidente do conselho é tomar as providências e fazer os processos andarem. Ninguém tem lado lá, a gente está cumprindo o que o estatuto determina. Presidente, se o senhor puder até detalhar quais são os próximos passos agora do processo também, se você tem alguma previsão também da votação, por favor. Então, o próximo passo é seguir a pauta. Já foi superado 2 itens da pauta, o próximo pauta é a palavra da Comissão de Ética, a defesa do presidente ou do representante legal dele, do seu advogado, e a votação propriamente dita da destituição ou não do cargo. Obviamente, ela é temporária até uma deliberação da Assembleia Geral, se isso for deliberado no plenário. Presidente, como o senhor recebeu aí as acusações de ditador por parte do presidente Augusto Melo? Tudo que aconteceu na sessão vai estar na ata. Então, assim, tinha 300 conselheiros, a própria defesa dele. Então, assim, eu lamento profundamente a fala dele. A gente percebe, pelo pouco que eu pude ver aqui, que ele estava emocionado, talvez transtornado com o resultado, que talvez ele não esperasse. Mas, enfim, eu lamento. Eu prefiro nem responder, porque, assim, democraticamente a gente fez todo um trabalho, todo mundo que acompanhou sabe que foi dado todo o direito de defesa. A própria Justiça já falou sobre isso no processo. Então, assim, eu só tenho a lamentar a postura dele como presidente do Corinthians. Parece que o motivo de grande discordância por parte do Augusto, e a gente viu até vídeos que vazaram da reunião, foi o fato da votação ter sido por aclamação num primeiro momento. Queria que o senhor explicasse o porquê dessa decisão e depois o porquê também da mudança de fazer o voto secreto. Então, o regimento interno do Conselho Deliberativo, que é parte do nosso estatuto, ele prevê no artigo 13º que essa votação pode ser por aclamação. E assim foi deliberado. Eu tive a tranquilidade de verificar que o voto sim para a continuidade do processo, ele foi manifestado com muito mais ênfase do que o voto não. Como houve dúvida, o presidente perdeu a cabeça na hora lá, em cima da mesa do conselho, eu suspendi a reunião, resolvi refazer a votação para não ficar nenhuma, justamente ao contrário do que foi acusado de ser ditador. Eu, para mostrar que eu sou bastante democrático, eu refiz a votação, fiz uma votação secreta para que todos pudessem se manifestar de uma forma tranquila, sem nenhum tipo de intimidação. E a confirmação de que eu tinha visto o resultado correto, que a votação secreta deu resultado favorável à continuidade da reunião. Então, assim, eu fui democrático, eu só refiz para ser democrático, para não criar nenhum tipo de macro, para não ficar o si, mas ele fez, exatamente para ele não falar o que ele falou. Então, as críticas até de quem talvez esteja contra o senhor, de que, sei lá, durante 16 anos na renovação e transparência não havia a fiscalização que tinha na gestão do Augusto. Como o senhor responde a essas críticas? São pessoas que provavelmente não acompanharam a nossa postura dentro do Conselho Deliberativo.
É óbvio que hoje, como presidente do conselho, a gente tem mais destaque. Então tem muita gente na rede social, uns que são robôs, a gente sabe disso. Tem um inquérito contra a milícia digital que está apurando muita coisa, então a gente sabe. E tem outras pessoas que são jovens, não acompanharam. Eu, desde 95, sempre fui uma pessoa independente e sempre fui oposição a algumas gestões. Não sou contra as pessoas, mas contra os modelos de gestão. Eu sempre estive fiscalizando. Eu fiscalizei a gestão do Roberto, fui um dos autores do pedido de impedimento. Na gestão do Andrés, nós votamos contra as contas deles. Eu entrei contra ele no Conselho Deliberativo, perdi, fui à Justiça, só que tinha que pagar a ação e eu não podia pagar do meu bolso. Então, se as pessoas se pudessem ler mais, se informar melhor, elas iam ver que eu sempre estive do mesmo lado, ou seja, defendendo o Corinthians e me insurgindo contra coisas que eu achava errado. E eu, como presidente do Conselho, não posso fazer diferente daquilo que eu sempre preguei. Que o Conselho pudesse ser um órgão fiscalizador e cumprisse seu papel e cumprisse especialmente o estatuto, que eu sempre reclamei que as outras pessoas não cumpriam. Então eu estou cumprindo o estatuto, eu não tenho lado, eu sou imparcial, eu tenho que defender o Corinthians, não as pessoas, nem atacar nem defender, eu tenho que defender a instituição e fazer o Conselho funcionar, que é o que eu tenho feito. Vocês mesmos da imprensa sempre reclamaram e atacaram o Conselho Deliberativo, que muitas vezes não fazia seu papel. E hoje eu tenho feito, e às vezes tenho sido criticado, porque eu faço. É muito injusto isso. É muito injusto, porque muitas vezes eu fiz nos programas de vocês, nas rádios, nas TVs, e criticava aqueles que estavam no meu lugar antigamente e não faziam sua obrigação. E hoje eu faço e sou criticado, mas faz parte da democracia. Paciência. Quem sai na chuva sai para se molhar. Presidente, teve até uma relação próxima. Datas, por favor, a partir de agora. Desculpa, eu datas, não consigo ouvir duas perguntas ao mesmo tempo. Não consegui esse dom ainda. Perdão, datas a partir de agora. Eu fico deliberado no plenário e até por uma questão de justiça, eu conversei com a defesa do presidente, atendi um pedido deles, que ele não pode, o advogado do presidente não pode estar presente na próxima semana, daqui a uma semana. Então, assim, ficou deliberado que antes de uma semana não vai ser remarcada a continuidade da reunião. Então, a data não está deliberada, eu vou deliberar no momento oportuno. De alguma forma você teme pela sua integridade com as falas do Augusto e com o que aconteceu hoje com os conselheiros? Sim, certeza que sim. Eu já tenho tido muitas ameaças, tem inquérito apurando, minhas filhas têm sentido gesto de muita violência. Recentemente foi ameaçada uma filha minha, inclusive que ia buscar ela na escola. Eu sinto sim, não só a minha segurança, da minha família, de vários conselheiros. Inclusive um hoje foi agredido lá fora. Isso é muito preocupante. Eu acho que a polícia tem que tomar providência, o Ministério Público especialmente tem que tomar providência. Isso não pode ficar assim, precisa acabar com isso no futebol. As pessoas não podem ser intimidadas, sofrer agressão, sofrer violência por conta de questões políticas internas. Isso precisa acabar. Isso é uma vergonha. Onde nós vamos chegar com isso? Por que no basquete não tem isso, no vôlei não tem isso? Precisa acabar com isso. O futebol vai acabar se isso continuar. É inadmissível o que está acontecendo. Presidente, existia uma relação muito próxima no início do mandato entre você e o Augusto. O quanto impactou esta relação a questão do Fred Luz e Álvares Marçal? Não teve nenhum problema. A questão do Fred Luz e Álvares Marçal eu sempre fui muito mal interpretado. Eu sempre falei que, por questão jurídica, o Corinthians não poderia, e nenhum clube deve ter um CEO como pessoa jurídica. CEO é pessoa física e não jurídica, até porque a responsabilização criminal não recai sobre a pessoa jurídica, é só isso. Eu nunca fui contra o Corinthians ter um CEO pessoa física, eu sempre fui contra qualquer organização de futebol ter um CEO pessoa jurídica. Além de tudo, a pessoa jurídica é sempre favorável à SAF, e eu era contra isso. Ok, pessoal? Um grande abraço pra vocês. Obrigado, hein? Mas e aí, torcedor? Quem você acha que tá certo nessa história? Quem é que tá errado? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião. E não esquece do like no vídeo, beleza?